E olha, no Pet News de hoje, nós vamos falar de um assunto delicado. 2 casos recentes de maus tratos ocorridos nos últimos dias que acabaram chocando a população aqui do Vale do Itajaí com a tamanha crueldade do ser humano, gente. Infelizmente, maus tratos aos animais sempre existiram, porém, com o grande alcance das mídias sociais, diversos casos recentes ganharam repercussão e os autores acabaram sendo punidos, como os 2 casos de extrema crueldade aos animais que ocorreram nos últimos dias no Vale do Itajaí. O primeiro foi no começo da semana, de um cachorro que morreu de fome em uma casa na cidade de Gaspar. A denúncia foi feita por um vizinho que percebeu que o animal estava preso sem comida há dias. O tutor foi localizado pela polícia e ele justificou que tinha viajado e teria deixado uma pessoa responsável por alimentar o animal. Claro, ele acabou sendo preso. Já outro caso ocorreu na cidade de Indaial, onde um homem foi flagrado circulando em um carro arrastando um cachorro com uma corda pelas ruas da cidade. Foi um ato de maus tratos e muita crueldade que chocou a população de Indaial e também de Santa Catarina. A polícia recebeu diversas denúncias na hora do ocorrido e isso ajudou a prender o homem. Por isso, é sempre bom sabermos mais sobre as leis envolvidas e como denunciar em caso de maus tratos. É isso aí, gente. Denunciar em casos de maus tratos. E a gente continua falando sobre esse assunto aqui no Ver Mais com o delegado Egídio, que é representante do movimento Santa Catarina contra os maus tratos. Seja muito bem-vindo. Não gostaria de te receber aqui para falar sobre esse assunto, mas é importante a gente alertar as pessoas em casa, né? Boa tarde. Sim, verdade, Elis. Boa tarde também. Obrigado pela oportunidade, né? Mas realmente a gente precisa falar, porque quanto mais nós falamos, a gente traz consciência, né, para as pessoas, para denunciar, mas principalmente para trazer um pouco de bem-estar aí aos animais. Olha, eu fico pensando, e a gente estava conversando aqui antes, o que leva uma pessoa a tamanho ato de crueldade? Essa pergunta é muito feita, né? Porque o que acontece? Realmente a gente, quando vai verificar caso a caso, é pura maldade. E aí a gente, eu particularmente já fiz isso diversas vezes, em pesquisar, né, os antecedentes, as passagens policiais anteriores daquela pessoa, e não raras vezes eu encontro boletim de ocorrência de autor de violência doméstica, né, então assim, acostumado a bater na esposa, nos filhos, né, briga no trânsito, briga com o vizinho, enfim, o que fica muito claro, a pessoa que comete crime de maus tratos, ou seja, né, que agride, que mata um ser indefeso, né, como um cachorro, por exemplo, nos casos citados, ela muito bem pode fazer isso também com as pessoas. E a gente pensa em maus tratos, né? A gente logo lembra de bater, de amarrar, mas a questão ali do cachorro, morrer de fome, o que é isso, né? Como assim? Você tem o bichinho, você não é obrigado a ter o bichinho. E aí você tem o bichinho e não alimenta, não dá água até que ele morra. Realmente assim, a gente pega cada caso, sabe, que é muito triste. E na questão da alimentação, é o básico. É que a lei fala, né, qualquer ato que cause dor, sofrimento ao animal, né? Então deixar sem água, deixar sem comida, como foi esse caso citado de Gaspar, né? O cidadão foi simplesmente viajar, deixou amarrado o cão numa guia, aí disse que alguém iria cuidar, essa terceira pessoa ninguém sabe quem é, não apareceu, o cão acabou, acho que prendendo a corrente, né, num ferro, algo nesse sentido, e não conseguiu ter acesso à água nem à comida que disseram que havia lá à disposição dele, e morreu de fome, né? Então, nesses dias muito quentes também. Então, veja a crueldade, né? E alguém me diz, poxa, mas não foi culpa dele porque o cachorro acabou se enroscando e não conseguiu ter acesso. Não, foi culpa porque ele abandonou, né? Ele deixou ali, é um animal, né? Não dá para deixar simplesmente nesse sentido. Então, como falei, a lei diz que causar sofrimento ou dor ao animal é maus tratos, foi autuado em flagrante delito, e isso é muito importante. A lei de crimes ambientais, onde há a previsão, né, do crime de maus tratos contra os animais, ela teve a pena aumentada, mais ou menos há 2 anos atrás. É isso aí. Então, o que aconteceu? Crime de maus tratos praticados contra cão e gato, né, aí foi uma inovação lá legislativa, a pena é de 2 a 5 anos. Isso quer dizer que cabe prisão em flagrante e mais, não cabe arbitramento de fiança pelo delegado de polícia. Não pode, não sai pagando. Não sai, ele simplesmente ele precisa ficar e aguardar uma decisão judicial. Hoje em dia, com as audiências de custódia, cito aqui o caso de Indaial,
né? Então ele aguardou, passou a noite inteira na cadeia e pensando, né? Talvez imaginamos pelo menos que tenha refletido um pouco da crueldade que praticou. E aí ele saiu dali, foi apresentado ao juiz, aí uma audiência junto com o Ministério Público e a defesa, né, oportunizado, o promotor daquele caso entendeu que se tratava de um crime com muita crueldade, praticado, né, com extrema violência e crueldade contra o cão, com muito sofrimento, e também olhar os antecedentes dele. Esse cidadão já possui uma condenação criminal pelo mesmo crime, também por praticar crime de maus-tratos contra 5 cavalos. Um deles, inclusive, morreu. Então ele já tinha uma sentença condenatória em seu desfavor, o promotor entendeu que a liberdade para ele não seria suficiente, porque havia o risco muito sério de ele voltar a praticar esse tipo de crime. Aí sim, requereu a prisão preventiva e o juiz, numa decisão muito importante, até é uma das decisões pioneiras no estado de Santa Catarina, decretou a prisão preventiva do autor do crime de maus-tratos. Então hoje ele está preso preventivamente lá na UPA, né, de Indaial, esperando o julgamento por ter cometido, né, por ter praticado esse ato de crueldade enquadrado como maus-tratos. Um avanço na lei, né? Porque é assim mesmo, tem que prender, não tem como deixar essa pessoa circulando, porque ela vai cometer de novo, né? Se ela já fez uma, já fez duas, tem essa crueldade, né? Vocês, assim, de que forma que você tem percebido o avanço na conscientização das pessoas, na mudança mesmo de comportamento? Isso é muito bom. O que acontece? Quanto mais a gente verifica denúncias, a demanda aumenta. Então, tenho certeza, um exemplo, que eu saindo daqui, o meu telefone vai tocar, vou receber uma mensagem, né? Poxa, o delegado estava falando na televisão sobre maus-tratos e o meu vizinho está praticando isso. Eu acho que porque agora, sabe, eu fiquei sabendo, eu ouvi, enfim, isso é muito importante, é conscientizar, levar a informação, porque aí as demandas, a nossa demanda mesmo aumenta em muito, né, as denúncias, e a gente vai sim verificar cada denúncia. A Polícia Civil é pioneira no Brasil, né, existe no site da Polícia Civil um canal específico para fazer denúncias e boletim de ocorrência de maus-tratos contra os animais. Eu preciso encerrar, mas a última informação, essas denúncias são anônimas? Porque às vezes as pessoas ficam com medo. Sim. Para a gente, às vezes, complica muito o anonimato, porque a gente precisa formar uma prova dentro de um processo criminal. Mas elas, sim, são anônimas, inclusive pelo WhatsApp, né? Depois a gente pode até divulgar esse número, ela fica anônima. A pessoa, apesar de ela é identificada para o policial que recebe, mas ele encaminha somente as fotografias, as informações, e não encaminha a identidade da pessoa. Olha só, gente, tá aí, né? Rigorosa lei. Muito obrigado pela sua presença aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente quer, sim, sempre informar as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado. Passou bem rápido, né? É super rápido o nosso tempo, mas deu pra gente informar bastante. Obrigado.